As pessoas não mostram quem são quando estão sendo observadas. Elas mostram quem são quando acreditam que ninguém importante está vendo. Essa foi a frase que atravessou a mente de Isabela Vasconcelos segundos antes de tudo começar a dar errado. Na sala de reuniões, o ar parecia pesado demais para respirar. 30 funcionários sentados em silêncio, copos de água intocados, o projetor ligado, mas esquecido. Na cabeceira da mesa, o CEO da Vasconcelos Group, um homem conhecido por nunca hesitar em decisões de milhões, estava de pé, com as mãos apoiadas na madeira polida. A porta se abriu. Uma funcionária de uniforme simples entrou, segurando um envelope pardo com as mãos trêmulas. "Desculpem, me mandaram entregar isso aqui." Alguns olhares se reviraram. O diretor financeiro suspirou. "Você entrou na sala errada." Ela deu um passo para trás. Foi quando o crachá no pescoço dela balançou, refletindo a luz do projetor. O homem de terno azul franziu a testa. Leu o nome, piscou. Leu de novo. As pessoas não mostram quem são quando estão sendo observadas. Elas mostram quem são quando acreditam que ninguém importante está vendo. Essa foi a frase que atravessou a mente de Isabela Vasconcelos segundos antes de tudo começar a dar errado. Na sala de reuniões, o ar parecia pesado demais para respirar. 30 funcionários sentados em silêncio, copos de água intocados, o projetor ligado, mas esquecido. Na cabeceira da mesa, o CEO da Vasconcelos Group, um homem conhecido por nunca hesitar em decisões de milhões, estava de pé, com as mãos apoiadas na madeira polida. A porta se abriu. Uma funcionária de uniforme simples entrou, segurando um envelope pardo com as mãos trêmulas. "Desculpem, me mandaram entregar isso aqui." Alguns olhares se reviraram. O diretor financeiro suspirou. "Você entrou na sala errada." Ela deu um passo para trás. Foi quando o crachá no pescoço dela balançou, refletindo a luz do projetor. O homem de terno azul franziu a testa. Leu o nome, piscou. Leu de novo. O silêncio se quebrou em um sussurro coletivo. Isso não é possível, ele murmurou. Antes que alguém perguntasse o porquê, o CEO levantou a cabeça. Seus olhos encontraram os dela. E por um segundo, o homem mais poderoso da empresa não parecia um chefe. Parecia um pai que acabara de perceber que tinha sido testado. Isabela sempre acreditou que o dinheiro podia abrir portas, mas naquela noite ela percebeu que ele também podia fechar corações. Ela estava na cobertura do pai, observando a cidade iluminada quando ouviu a conversa atrás da porta do escritório. "Funcionários vêm e vão", disse um dos diretores. "O que importa são os números." Isabela ficou parada no corredor. Aquela frase parecia simples, mas carregava um peso enorme. Mais tarde, ela entrou no escritório do pai. "Você já tentou passar um dia inteiro na sua empresa sem que ninguém saiba quem você é?" Ele sorriu sem entender. "Para que eu faria isso?" "Para descobrir como as pessoas são tratadas quando não têm poder, cargo ou sobrenome." O sorriso dele desapareceu. "Isabela, isso é uma brincadeira." Ela balançou a cabeça. "É um teste, para você, para mim, para todo mundo." Houve um longo silêncio. Por fim, ele falou: "Você tem ideia do que pode acontecer? É exatamente isso que eu quero descobrir." Eles fizeram um pacto simples. Ninguém na empresa saberia. Nenhum diretor, nenhum gerente, nenhum supervisor. Isabela não usaria o sobrenome da família. Se fosse humilhada, teria que aguentar. Se fosse demitida, o teste continuaria. O pai concordou com uma condição: se em algum momento você se sentir em perigo, tudo para. Ela apertou a mão dele. Se em algum momento você se sentir envergonhado, tudo muda. Na agência de recrutamento, ninguém perguntou sobre família, herança ou futuro. Só perguntaram: "Sabe usar planilha?" "Sei." "Aguenta a pressão?" Ela pensou por um segundo. "Estou aprendendo." O recrutador empurrou um papel pela mesa. "Vaga temporária, salário mínimo, 3 meses. No topo, o nome escrito: Isabela Silva." Ela segurou a caneta e,
Pela primeira vez na vida, sentiu que estava assinando não um contrato, mas uma identidade inteira. O prédio da Vasconcelos Group era imponente. Vidros espelhados, portas automáticas, segurança na entrada. Isabela parou antes de entrar. Respirou fundo. Hoje, ninguém vai me tratar pelo que eu sou, só pelo que eu pareço. Na recepção, a funcionária falou sem levantar os olhos. Crachá. Ainda não tenho. RH. Corredor da esquerda. Sem bom dia. Sem sorriso. Era só um começo. A primeira lição. O supervisor, Marcelo, apontou para uma mesa no canto. Computador ali, impressora ali. Se errar, não me faça repetir. Isabela assentiu. Uma colega cochichou para outra. Mais uma temporária. Nem lembra o nome. Isabela ouviu e anotou. Não no papel, na memória. Na hora do almoço, Isabela deixou cair uma pilha de documentos no corredor. Papéis se espalharam pelo chão. Algumas pessoas passaram por cima. Outras desviaram. Uma senhora de uniforme de limpeza parou. Ajoelhou. Começou a ajudar. Todo mundo derruba coisas, disse sorrindo. O problema é quando ninguém ajuda a levantar. Obrigada, Isabela respondeu. Sou Dona Lúcia. Isabela. A senhora apertou a mão dela. Aqui dentro, isso vale mais que crachá. Isabela sentiu algo apertar no peito. No fim do dia, o computador piscou. Novo e-mail. Assunto: Isabela abriu. Leu sobre cortes, demissões e eliminação de setores improdutivos. No final, uma lista. O primeiro nome: Isabela Silva. Ela respirou fundo. Atrás dela, uma voz fria. Você não deveria estar lendo isso. Marcelo estava parado, com os braços cruzados. Venha comigo. Enquanto caminhava pelo corredor, sentindo todos os olhares sobre si, Isabela pensou no acordo que tinha feito com o pai. Ela podia acabar com tudo ali, mas não iria, porque agora havia algo maior em jogo. Não era mais só um teste, era uma pergunta que qualquer pessoa, em qualquer lugar, precisava responder. Quem você é quando acha que ninguém importante está olhando? O corredor parecia mais longo do que antes. Cada passo de Isabela ecoava como se o prédio inteiro estivesse ouvindo. Marcelo caminhava alguns metros à frente, sem olhar para trás, com aquele mesmo sorriso que não chegava aos olhos. Funcionários espiavam por cima das telas, fingiam ajeitar papéis, cochichavam baixo. Para eles, era só mais uma temporária sendo chamada para uma bronca. Para Isabela, era o primeiro teste de verdade. Marcelo abriu a porta de uma sala pequena, com uma mesa de metal, 2 cadeiras e uma janela estreita que dava para o estacionamento. Sente-se, ele disse. Ela sentou. Ele ficou de pé, apoiando as mãos na mesa. Você sabe o que é aquele e-mail? Isabela respirou fundo. Parecia uma comunicação interna. Parecia, ele repetiu, mas não era para você. E aqui dentro, curiosidade costuma custar caro. Ela levantou os olhos. Eu não procurei. Ele apareceu na minha tela. Marcelo inclinou a cabeça. E você leu. Isabela não negou. Houve um silêncio pesado. Você sabe como essa empresa funciona? Ele perguntou. Pessoas entram e saem todos os dias. Algumas deixam saudade. Outras ninguém percebe. Ela sentiu o recado. Eu percebo, respondeu. Marcelo riu de leve. Não é você quem decide isso. Ele deu a volta na mesa e abriu a porta. Por enquanto, volte ao trabalho. A palavra por enquanto ficou no ar. Isabela voltou para a mesa com o coração acelerado. Na tela do computador, o e-mail ainda estava aberto. Ela o fechou, mas as palavras continuaram na cabeça. Contrato bilionário, reunião confidencial, nomes na lista. Se aquilo era real, algo muito maior estava acontecendo. Ela pensou em mandar mensagem para o pai. Não mandou. O acordo ainda estava de pé.
No meio da tarde, Patrícia apareceu de novo. Você, disse estalando os dedos, preciso que leve estes documentos para a sala de reuniões do 12º andar. Isabela pegou a pasta. Agora? Não, amanhã, respondeu Patrícia, irônica. Claro que agora. O elevador demorou. Dentro dele, Isabela sentiu algo diferente. Não era nervosismo, era expectativa. Quando as portas se abriram, ela deu de cara com um corredor silencioso, de carpete grosso e paredes enfeitadas com fotos antigas da empresa. Homens de terno em molduras douradas. O nome Vasconcelos repetido em placas e troféus. Ela parou diante da porta de vidro da sala de reuniões. De dentro vinham vozes. Ela ia bater, mas ouviu um nome. O contrato com os alemães precisa sair hoje. Se perdermos isso, os acionistas vão querer cabeças. Isabela congelou. A empresa tinha um acordo em negociação com um grupo internacional. O pai tinha comentado por alto na semana anterior. Um contrato que podia dobrar o valor da companhia. Ela segurou a pasta com mais força. Já está tudo encaminhado, respondeu outra voz. O problema é o setor administrativo. Está lento, cheio de gente que não entrega resultado. Então corte, disse a primeira, sem sentimentalismo. Ela sentiu um arrepio. Ela reconheceu aquela voz. Era o diretor financeiro, o mesmo que tinha ficado pálido ao ler o crachá dela na cena que ainda estava por vir. Ela bateu na porta. As vozes se calaram. Pode entrar, disse alguém. Isabela entrou, deixando a pasta sobre a mesa. Ninguém olhou para ela. Ela saiu, mas levou as palavras com ela. No final do expediente, Dona Lúcia apareceu com o carrinho de limpeza. Você está com cara de quem carrega o mundo nas costas, disse. Isabela sorriu sem humor. E você com cara de quem já viu o mundo demais. A senhora riu. Já vi o suficiente para saber quando alguém está com medo. Isabela hesitou. A senhora já teve que escolher entre ficar calada ou falar a verdade? Dona Lúcia parou de passar o pano. Todos os dias. E o que escolheu? A verdade, mas aprendi que ela tem hora para ser dita e pessoa certa para ouvir. Isabela guardou aquilo como se fosse um aviso. Em casa, naquela noite, o celular não parava de vibrar. Mensagens do pai. Ela não abriu. Sentou na cama e pensou nas vozes atrás da porta, na lista de nomes, no contrato alemão. Se o setor administrativo fosse limpo, gente como Dona Lúcia seria a primeira a ir. Gente que ninguém defendia. Ela abriu o celular. Digitou uma mensagem. Eles estão negociando algo grande e alguém está usando isso para cortar pessoas. Apagou. Deitou. Dormiu mal. No dia seguinte, o prédio estava diferente. Havia tensão no ar. Pessoas falavam baixo, gerentes andavam rápido. A sala da diretoria estava fechada desde cedo. Isabela sentou na mesa. Marcelo apareceu. Reunião geral às 10, disse. Todos do administrativo. O estômago dela se revirou. Às 10 em ponto, eles estavam na sala. Uma tela mostrava o logo da empresa. Patrícia, Marcelo e mais 2 gerentes na frente. Estamos passando por um momento de reestruturação, disse Patrícia. E isso exige decisões difíceis. Alguns funcionários se entreolharam. A empresa está prestes a fechar um dos maiores contratos da sua história, continuou ela. E precisamos garantir eficiência total. Isabela apertou os dedos. Isso significa cortes, completou Marcelo. Um murmúrio percorreu a sala. Nomes serão chamados ao final da reunião, disse Patrícia. Quem for chamado deve procurar o RH imediatamente. Isabela sentiu o coração bater nos ouvidos. Durante a apresentação, gráficos passaram na tela. Números, metas, projeções. Mas Isabela só pensava em uma coisa. Quem estava decidindo quem ficava e quem saía? No final, Patrícia respirou fundo. Vamos aos nomes. O primeiro foi chamado. Uma mulher levantou, com os olhos marejados. O segundo. Um homem baixou a cabeça. O terceiro. Isabela sentiu as mãos suarem. Isabela Silva. O mundo pareceu parar. Ela levantou. Alguns olhares se desviaram, outros curiosos. Ela saiu da sala.
No corredor, Marcelo a esperava. Eu avisei, disse. Por quê? Isabela perguntou. Porque eu. Ele deu de ombros. Alguém tem que ser o primeiro. Mostra que estamos falando sério. Ela sentiu raiva, mas engoliu. No RH, uma moça jovem empurrou um papel pela mesa. Assine aqui. Isabela leu. Era a rescisão. Posso fazer uma pergunta? Disse. Pode. Quem decide isso? A moça hesitou. A diretoria. Isabela segurou a caneta. Pensou no acordo. Pensou em Dona Lúcia. Pensou nas vozes atrás da porta. Ela assinou. Do lado de fora do prédio, o sol estava forte. Isabela parou na calçada. Respirou. Pela primeira vez, o teste tinha custado algo real. Ela pegou o celular. Ligou para o pai. Eles me demitiram, disse. Do outro lado, silêncio. O quê? Estão usando um contrato internacional como desculpa para cortar gente. E não é sobre eficiência, é sobre poder. Você tem certeza? Absoluta. Houve uma pausa longa. Volte para casa, ele disse. Precisamos conversar. Não, Isabela respondeu. Ainda não acabou. Ela desligou. No fim da rua, Dona Lúcia vinha caminhando devagar, com a bolsa no ombro. Você saiu cedo hoje, disse. Isabela sorriu triste. Saí para sempre. A senhora arregalou os olhos. E o que você vai fazer? Isabela pensou por um segundo. Vou descobrir quem está usando essa empresa como se fosse um tabuleiro. Dona Lúcia segurou a mão dela. Cuidado, minha filha. Quem mexe com o jogo grande, vira peça. Isabela apertou de volta. Ouvira a jogadora. Naquela noite, uma mensagem chegou no celular de Isabela. Número desconhecido. Se você quiser saber a verdade sobre o contrato alemão, venha amanhã às 8 para o estacionamento do prédio antigo. E não conte a ninguém. Isabela leu 2 vezes. O coração acelerou. Ela apagou a mensagem. Depois, respirou fundo. E decidiu ir. Porque, a partir daquele momento, o teste deixava de ser apenas sobre como as pessoas tratavam quem parecia pequeno. Passava a ser sobre quem estava disposto a mentir, manipular e destruir para continuar grande. O estacionamento do prédio antigo parecia um lugar esquecido pelo tempo. Luzes fracas piscavam no teto, formando círculos pálidos no chão manchado de óleo. O vento da noite atravessava as colunas de concreto, fazendo um som que lembrava um sussurro contínuo, como se o próprio lugar tentasse avisar quem entrasse ali para ir embora enquanto ainda era possível. Isabela chegou 5 minutos antes das 8. O coração batia forte demais para o silêncio ao redor. Ela parou perto da parede, fingindo mexer no celular, mas os olhos varriam cada sombra. Pensou em ligar para o pai, pensou em dar meia volta, pensou em Dona Lúcia, na mão quente apertando a dela na calçada. Ela ficou. Passos ecoaram. Um homem saiu de trás de um carro antigo, usando um boné puxado para baixo e uma jaqueta larga. Tinha a postura de quem não queria ser reconhecido. Você veio, ele disse. Você mandou a mensagem, Isabela respondeu. Ele se aproximou devagar. Meu nome é Daniel, trabalho no setor de tecnologia da Vasconcelos Group, ou trabalhava até ontem. Isabela sentiu o estômago apertar. Também foi demitido? Daniel riu sem humor. Fui realocado. É assim que eles chamam quando querem que você suma sem fazer barulho. Ele olhou ao redor. Não podemos ficar muito tempo aqui. Então fale, Isabela disse. Daniel respirou profundo. O contrato alemão não é só um contrato, é uma cortina. Isabela franziu a testa. Cortina para quê? Para um esquema interno de compra e venda de informações, dados de funcionários, fornecedores, concorrentes, tudo passando por empresas de fachada. O mundo de Isabela pareceu desacelerar. Você tem provas? Daniel puxou um pendrive do bolso. Tenho rastros, transferências, e-mails apagados, nomes que não deveriam aparecer juntos. Isabela olhou para o pequeno objeto na mão dele como se fosse algo frágil e explosivo ao mesmo tempo.
por que está me dando isso? Porque você foi a única que não fingiu que eu não existia quando eu precisava de ajuda, ele respondeu. E porque eu sei quem você é. O coração de Isabela quase parou. Do que você está falando? Daniel inclinou a cabeça. Isabela Vasconcelos, filha do CEO, herdeira da empresa. O silêncio caiu pesado entre eles. Como você sabe disso? Ela perguntou. Eu cuido dos sistemas e algumas informações não ficam tão escondidas quanto as pessoas acham. Isabela fechou os olhos por um segundo. Então, por que não contou a ninguém? Porque se eu contasse, isso tudo desapareceria antes de chegar ao lugar certo. Ele estendeu o pendrive. Agora está nas suas mãos. Isabela pegou. Naquela noite, ela não foi para casa. Foi para um pequeno café que ficava aberto 24 horas, sentou no fundo e abriu o laptop. Inseriu o pendrive. A tela se encheu de pastas, planilhas, conversas salvas, contratos assinados por empresas que ela nunca tinha ouvido falar. Ela começou a ler e a cada linha sentia a imagem que tinha da empresa do pai se transformar em algo mais complexo, mais escuro, mais perigoso. Havia e-mails entre diretores combinando valores, nomes de intermediários, porcentagens. Havia um documento que mencionava o contrato alemão como janela de distração. Isabela fechou o laptop. Respirou profundo. Não era só sobre como as pessoas eram tratadas, era sobre como eram usadas. O telefone vibrou. Mensagem do pai. Onde você está? Ela pensou por alguns segundos. Digitou. Descobrindo coisas que você precisa ver. Enviou. No dia seguinte, Isabela voltou ao prédio da empresa. Sem crachá, sem mochila. Só com o pendrive no bolso e uma decisão no peito. Na recepção, a mesma mulher de postura rígida a reconheceu. Você não trabalha mais aqui. Eu sei, Isabela respondeu. Preciso falar com o CEO. A recepcionista riu, curta e seca. E eu preciso ganhar na loteria. Isabela respirou profundo. Diga a ele que a filha dele está aqui. O sorriso da mulher congelou. Ela olhou para Isabela de cima a baixo. Como é que é? Isabela Vasconcelos, repetiu firme. Eu preciso falar com ele agora. Houve um silêncio estranho. A recepcionista pegou o telefone. Sussurrou algo. Desligou. Suba. O elevador parecia mais lento do que nunca. Cada andar que passava era um peso a mais no peito de Isabela. Quando as portas se abriram, ela saiu em um corredor que conhecia bem, mas que agora parecia diferente, mais frio, mais distante. O pai estava parado na porta do escritório. Entre, disse. Ela entrou. Ele fechou a porta. Você me assustou, ele falou. Sumir assim, aparecer na recepção dizendo... Eu sei, Isabela interrompeu, mas você precisa ver isso. Ela colocou o pendrive na mesa. O que é? A razão pela qual pessoas estão sendo demitidas usando seu contrato como desculpa. Ele a encarou. Isabela, você está mexendo em coisas que não entende. Eu entendo mais do que você imagina, ela respondeu. E alguém aqui dentro está usando o seu nome para enriquecer nas sombras. O pai ficou em silêncio. Quem? Isabela hesitou. Ainda não tenho todos os nomes, mas estão na diretoria. Ele passou a mão pelo rosto. Isso é uma acusação grave. Grave é fingir que não vê, ela respondeu. Ela ligou o computador, inseriu o pendrive, abriu os arquivos. O pai se aproximou. Leu. Quanto mais lia, mais sério ficava. Isso não pode ser verdade. Mas é, Isabela disse. E não começou agora. Ele sentou na cadeira. Eu confiei nessas pessoas por anos. Eu confiei na empresa por anos, Isabela respondeu. E ontem fui demitida por ela. O pai levantou os olhos. Eu sinto muito. Não sinta por mim, ela disse. Sinta por quem não pode voltar aqui e dizer o que eu estou dizendo. Houve um longo silêncio. O que você quer fazer? Ele perguntou. Isabela respirou fundo. Eu quero que eles se revelem sozinhos. Como? Você vai anunciar uma reunião geral sobre o contrato alemão. Vai dizer que uma auditoria externa está chegando e que qualquer irregularidade será investigada. Ele a encarou. Isso vai causar pânico. Exatamente, ela respondeu. Pessoas com algo a esconder
sempre cometem erros quando entram em pânico. No mesmo dia, o e-mail foi enviado. Reunião extraordinária, contrato internacional e auditoria. O prédio inteiro sentiu. Funcionários cochicharam. Gerentes fecharam portas. Diretores começaram a andar em grupos. Isabela observava de longe, sentada em um banco no saguão, como se fosse apenas mais uma visitante. Marcelo passou por ela. Não a reconheceu. Patrícia apareceu no elevador, falando ao telefone em voz baixa. Isso não estava nos planos, disse. Isabela ouviu e anotou. À noite, Daniel mandou uma mensagem. Eles estão apagando arquivos. Isabela respondeu. Deixe que apague. Cada coisa que sumir é mais uma prova. No dia da reunião, a sala estava cheia. Diretores, gerentes, alguns funcionários do administrativo. O pai de Isabela ficou de pé na frente. Esta empresa foi construída sobre confiança, ele disse. E eu recebi informações de que essa confiança pode ter sido quebrada. Um murmúrio percorreu a sala. Uma auditoria independente vai começar ainda esta semana. Alguns rostos empalideceram. Patrícia cruzou os braços. Marcelo evitou olhar para frente. Isabela observava tudo em silêncio. Até que a auditoria termine, todas as decisões importantes passam por mim, continuou o CEO. O clima ficou pesado, incluindo o contrato alemão. Um diretor levantou. Com todo respeito, isso pode nos custar milhões. Com todo respeito, o pai respondeu. Pode nos custar algo maior. Ele olhou ao redor. Nossa integridade. Isabela sentiu um nó na garganta. Depois da reunião, Daniel se aproximou dela no corredor. Você começou um incêndio, disse. Às vezes, é a única forma de ver o que estava escondido na fumaça, ela respondeu. Naquela noite, Isabela voltou para casa exausta. Sentou na cama, pensou em tudo o que tinha acontecido desde que decidiu fingir ser alguém que não era. Ela queria testar como as pessoas tratavam quem parecia pequeno, mas agora estava descobrindo algo maior. Como o poder muda quem se acha grande. Porque o verdadeiro teste não era mais sobre funcionários e humilhações. Era sobre até onde alguém iria para proteger um império construído sobre segredos. A auditoria começou numa manhã cinzenta, daquelas em que o céu parece refletir o humor das pessoas. 2 carros brancos estacionaram em frente à Vasconcelos Group. Deles desceram homens e mulheres de ternos discretos, pastas nas mãos, expressões neutras. Não traziam crachás chamativos, não levantavam a voz, não faziam promessas. Só caminhavam como quem já sabia que ia encontrar algo que não queria ver. Isabela observava do outro lado da rua, com um café esfriando nas mãos. Ela não entrou com eles. Preferiu assistir de fora, como tinha feito desde o início, porque agora entendia que o poder verdadeiro não estava em ser vista, mas em saber quando se esconder. Dentro do prédio, o clima mudou. Portas se fecharam, computadores foram desligados. Gerentes chamaram funcionários para conversas em salas pequenas, com janelas fechadas e vozes baixas. Isabela entrou minutos depois, misturando-se às pessoas no saguão. Marcelo passou por ela apressado, sem notar quem ela era. Patrícia apareceu no elevador, com o celular colado ao ouvido. Não agora, disse. Espera. Isabela fingiu olhar para o celular, mas ouviu e guardou. Daniel mandou uma mensagem. Eles começaram pelo setor financeiro. Isabela respondeu. Onde você está? Sala de servidores, fingindo que atualiza os sistemas. Ela respirou fundo. Cuidado, murmurou para a tela. No 12º andar, o pai de Isabela caminhava de um lado para outro no escritório. A auditoria não era só um procedimento, era uma declaração de guerra. Quando um dos auditores entrou trazendo uma pasta grossa, o CEO parou. Encontramos algumas inconsistências, disse o homem sem rodeios. Onde? O pai perguntou. Transferências entre empresas que, no papel, não têm ligação com a Vasconcelos Group, mas nos bastidores respondem às mesmas pessoas. O pai de Isabela fechou os olhos por um segundo. Nomes.
Ainda estamos cruzando dados. Ele assentiu. Faça isso rápido. No saguão, Isabela viu algo que não esperava. Dona Lúcia. A senhora empurrava o carrinho de limpeza, mas o rosto estava tenso. O que está acontecendo? Isabela perguntou. Dona Lúcia olhou ao redor antes de responder. Gente sendo chamada para salas, gente saindo chorando. Nunca vi isso aqui. Isabela sentiu um aperto. A senhora não devia estar aqui hoje. E onde eu iria? Dona Lúcia perguntou. Quando o prédio treme, quem limpa os cacos? Isabela não soube responder. Horas depois, um boato começou a correr pelos corredores. Um diretor tinha sumido. Ninguém sabia dizer se ele tinha saído para almoçar, para uma reunião externa ou para sempre. Isabela reconheceu o nome. Era um dos que apareciam nos e-mails do pendrive. Ela mandou mensagem para Daniel. Um deles desapareceu. A resposta veio rápida. Eu sei, os arquivos dele também. Isabela sentiu um frio na espinha. No fim da tarde, o pai a chamou. Isabela entrou no escritório. Ele estava diferente, mais velho. Eles estão apagando rastros, disse. Eu sei, mas cada coisa que some é mais uma prova de que existiu. Ele suspirou. Eu construí essa empresa com a ideia de que ela fosse maior do que qualquer pessoa. E agora? Isabela perguntou. Agora parece que algumas pessoas acharam que ela era só delas. Houve um silêncio. Você estava certa em fazer o teste, disse ele. Só não imaginei que ele fosse tão fundo. Isabela olhou para a janela. Eu também não. Naquela noite, Daniel ligou. Não é só a diretoria, disse sem rodeios. Tem alguém acima deles. Isabela sentou na cama. Acima? Um investidor, grande, invisível. Ele aparece em vários documentos como consultor. Externo. Nome, ainda não. Mas encontrei transferências indo para uma conta fora do país. Isabela fechou os olhos. Isso está ficando grande demais. Sempre foi. Daniel respondeu. Só parecia pequeno porque ninguém queria olhar. No dia seguinte, a tensão aumentou. Um gerente foi afastado. Outro pediu demissão. A auditoria ocupou uma sala inteira, com caixas de papéis, computadores abertos, auditores falando em termos técnicos que soavam como outra língua para quem passava. Isabela caminhava pelos corredores como uma sombra. Observava, ouvia, anotava. Marcelo estava pálido. Patrícia falava pouco. E um dos diretores que mais defendia o contrato alemão não apareceu para trabalhar. No meio da tarde, Dona Lúcia chamou Isabela num canto. Você sabia que o senhor Alberto não veio hoje? Quem? Aquele diretor que sempre passa por mim sem olhar. Isabela sentiu o estômago revirar. Por que pergunta? Porque o carro dele ainda está na garagem. Isabela congelou. Tem certeza? Eu limpei o lugar onde ele sempre estaciona. O carro estava lá. Isabela pegou o celular. Mandou mensagem para Daniel. Um diretor sumiu. Carro ainda na garagem. A resposta demorou. Quando veio, era curta. Isso não é bom. O pai de Isabela foi avisado. Segurança foi chamada. A polícia apareceu. O prédio inteiro entrou em estado de alerta. Funcionários foram mandados para casa mais cedo. A auditoria foi interrompida. Isabela ficou no saguão, observando tudo se transformar em algo que parecia mais um cenário de filme do que a empresa que ela conhecia desde criança. Dona Lúcia sentou ao lado dela. Nunca pensei que limpar esse lugar fosse me colocar no meio de um mistério, disse. Isabela sorriu fraco. A senhora sempre esteve no meio. Só ninguém percebeu. Horas depois, a notícia se espalhou. O diretor tinha sido encontrado, não morto, mas no aeroporto, tentando embarcar para fora do país, com uma mala cheia de dinheiro e documentos. Isabela fechou os olhos. Ele ia fugir, murmurou. Naquela noite, o pai chamou todos os diretores para uma reunião emergencial. Isabela ficou do lado de fora da sala. Pela porta entreaberta, ouviu vozes elevadas. Isso é um absurdo. Você nos colocou na mira. Se alguém aqui está na mira, é porque fez algo para merecer, respondeu o pai. Houve um silêncio pesado. Eu confiei em vocês. E alguém quebrou essa confiança. Isabela sentiu um nó na garganta. Mais tarde, Daniel mandou outra mensagem. Encontrei o nome do investidor. Isabela respondeu na hora. Quem é?
A resposta veio alguns segundos depois. Você não vai gostar. O telefone tocou. É alguém da sua família, disse Daniel, sem rodeios. O mundo de Isabela pareceu inclinar. Impossível. Eu queria que fosse. Quem? Houve uma pausa. Seu tio, o irmão do seu pai. Isabela sentou. O chão parecia distante. Ele sempre esteve por perto, Daniel continuou. Em reuniões, em eventos, como consultor. Mas o nome dele aparece em todas as contas que estamos rastreando. Isabela fechou os olhos. Memórias vieram. Sorrisos, abraços, almoços em família. Você tem certeza? Ela perguntou. Tenho documentos e vou te mostrar. Na manhã seguinte, Isabela encontrou Daniel em um parque próximo. Ele mostrou as planilhas, as transferências, os contratos. Tudo levava ao mesmo nome. Isabela sentiu o peso daquilo descer sobre ela como um manto. Meu pai precisa saber, disse. Ele vai acreditar? Daniel perguntou. Isabela hesitou. Não sei. Ela foi até o escritório do pai. Bateu. Entrou. Eu encontrei quem está por trás disso, disse sem rodeios. Ele levantou os olhos. Quem? Isabela respirou fundo. Seu irmão. O pai empalideceu. Não. Eu tenho provas. Ela colocou os documentos na mesa. Ele leu. O silêncio durou muito tempo. Eu conheço meu irmão, ele disse por fim. Eu conhecia, Isabela respondeu. O pai se levantou. Foi até a janela. Olhou a cidade. Isso vai destruir a família. Ou salvar a empresa, Isabela disse. Ele fechou os olhos. E talvez as duas coisas. Porque quando a verdade finalmente aparece, ela não escolhe quem vai atingir. Ela só escolhe aparecer. A descoberta sobre o tio de Isabela não ficou confinada ao escritório do pai. Ela se espalhou como um sussurro venenoso pelos corredores da empresa. Nada oficial tinha sido anunciado, mas olhares começaram a mudar. Pessoas cochichavam nos elevadores. Reuniões eram interrompidas por silêncios estranhos. Isabela sentia o peso de cada passo que dava, como se carregasse não só um segredo, mas uma bomba prestes a explodir. Naquela manhã, Daniel mandou uma mensagem curta. Ele sabe. Isabela parou no meio do saguão. Como? A resposta veio quase imediata. Alguém avisou. Ele saiu do país ontem à noite. O coração de Isabela disparou. Droga, murmurou. Ela correu para o escritório do pai. Ele fugiu, disse sem rodeios. O pai se levantou tão rápido que a cadeira quase caiu. Para onde? Ainda não sabemos, mas Daniel confirmou que embarcou. O pai passou a mão pelo rosto. Então é isso. Ele vai tentar virar o jogo de fora. Como? Isabela perguntou. Dinheiro, influência, advogados. Ele sempre foi bom nisso. Houve um silêncio pesado. Precisamos ser mais rápidos, Isabela disse. O pai assentiu. E mais inteligentes. Na sala de servidores, Daniel digitava como se estivesse em uma corrida contra o tempo. Linhas de dados passavam pela tela. E-mails antigos, registros de chamadas, transferências bancárias. Cada arquivo aberto era uma peça a mais no quebra-cabeça. Ele encontrou algo novo, um contrato. Não com a empresa alemã, mas com uma concorrente direta. Um acordo secreto que previa a quebra da Vasconcelos Group se o contrato principal falhasse. Daniel sentiu um arrepio. Ele não queria só roubar, murmurou. Queria destruir. Ele ligou para Isabela. Seu tio tinha um plano B, disse. Um acordo com a concorrência. Se a empresa de vocês caísse, ele ganhava o dobro. Isabela fechou os olhos. Então tudo isso começou. Era para derrubar o seu pai. Daniel completou. Isabela voltou para o saguão. Dona Lúcia estava limpando perto da recepção. A senhora já sentiu que algo ruim estava para acontecer, mesmo sem saber o quê? Isabela perguntou. Dona Lúcia sorriu triste. Filha, a vida inteira é assim. A diferença é que às vezes a gente escolhe ficar e enfrentar. Isabela engoliu seco. E se enfrentar significar perder tudo, então você descobre o que realmente importa, respondeu a senhora. O pai convocou uma reunião extraordinária. Todos os diretores, todos os gerentes. A sala principal ficou cheia. Isabela ficou ao fundo, observando. Marcelo evitava olhar para ela. Patrícia mexia no celular sem parar. O pai começou a falar.
Esta empresa está passando pelo momento mais difícil de sua história, disse. E eu sei que alguns de vocês sabem exatamente por quê. Houve um burburinho. Não vou acusar ninguém sem provas, disse, mas vou dizer uma coisa. Hoje à noite, vamos apresentar nossos resultados para os investidores. Isabela sentiu um frio na espinha. E tudo o que for escondido até lá, o pai disse, vai vir à tona. Alguns rostos empalideceram. Depois da reunião, Daniel encontrou Isabela na escada de emergência. A apresentação é a nossa chance, disse. Se mostrarmos os dados certos, na hora certa, ele não tem como se defender. Mesmo estando fora do país, especialmente por isso, tudo o que ele fizer agora vai parecer fuga. Isabela respirou fundo. Então vamos montar a armadilha. Durante a tarde, eles trabalhavam como sombras. Daniel preparava os arquivos. Isabela observava quem entrava e saía das salas. Anotava nomes, horários, conversas sussurradas. Ela percebeu algo estranho. Patrícia estava falando com alguém no estacionamento. Um homem de terno escuro. Ela se aproximou sem ser vista. Diz a ele que o plano ainda está de pé, Patrícia dizia. Mas o chefe precisa acelerar. Isabela sentiu o sangue gelar. Chefe. Só podia ser um. Ela mandou mensagem para Daniel. Patrícia ainda está em contato com ele. A resposta veio rápida. Então ela vai nos levar até o resto da rede. Isabela entendeu na hora. Vamos segui-la, murmurou. No fim do expediente, Patrícia saiu do prédio apressada. Isabela e Daniel a seguiram à distância. Ela entrou em um café discreto 2 quadras dali. Sentou-se em uma mesa no fundo. Minutos depois, um homem se aproximou. Não era o tio de Isabela. Era alguém que ela conhecia. Um dos membros do conselho. Isabela sentiu o estômago revirar. Não é só ele, sussurrou. É um grupo. Daniel gravava com o celular. As vozes eram baixas, mas algumas palavras escapavam. Investidores, dizia o homem. Pressão internacional, respondia Patrícia. O irmão do CEO prometeu que resolveria tudo, completou o homem. Isabela apertou os punhos. De volta ao prédio, Daniel organizou os áudios, planilhas, e-mails, contratos, tudo em uma apresentação só. Isso vai derrubar mais gente do que só o seu tio, disse. Eu sei, Isabela respondeu, mas se não fizermos, nada muda. A noite caiu. A sala de apresentações estava lotada. Investidores online, diretores presentes, câmeras ligadas. O pai de Isabela subiu ao palco. Obrigado por estarem aqui, começou. Hoje não vamos falar só de números. Isabela sentiu o coração bater no ouvido. Daniel estava ao lado da mesa de controle, esperando o sinal. Vamos falar de confiança, disse o pai, porque sem ela, nenhuma empresa sobrevive. Ele fez um gesto. Daniel apertou o botão. A tela mudou. Apareceram planilhas, nomes, transferências. Um silêncio tomou a sala. Estes são os registros de movimentações financeiras ligadas a pessoas dentro e fora desta empresa, disse o pai. Alguns diretores se levantaram. Isso é um absurdo, gritou um deles. É um fato, respondeu o pai. Isabela observava Patrícia. Ela estava pálida. O homem do conselho também. Daniel mudou o slide. Áudios começaram a tocar. As vozes no café, as palavras plano, investidores, irmão do CEO. Um murmúrio percorreu a sala. Isso é ilegal, alguém disse. É a verdade, o pai respondeu. Um dos diretores tentou sair. Segurança bloqueou a porta. Ninguém vai a lugar nenhum até terminarmos, disse o pai. Isabela sentiu um arrepio. No meio da confusão, o telefone do pai tocou. Ele olhou para a tela. É ele, murmurou. A sala ficou em silêncio. O pai atendeu e colocou no viva voz. Você foi longe demais, a voz do tio ecoou. Você começou isso, o pai respondeu. Eu estava salvando a empresa. Você estava salvando a si mesmo. Houve uma pausa. Se você continuar, disse o tio, vai destruir nossa família. Isabela deu um passo à frente.
A família já foi destruída quando você decidiu nos trair, disse ela. O tio ficou em silêncio. A ligação caiu. O pai respirou fundo. A partir de agora, todos os envolvidos serão afastados e investigados, anunciou. Segurança se aproximou de Patrícia e do homem do conselho. Eles não resistiram, só baixaram a cabeça. A sala começou a esvaziar. Investidores desligavam as câmeras, diretores saíam em silêncio. Isabela sentou em uma cadeira. As pernas tremiam. Daniel se aproximou. Você fez a coisa certa, disse. Eu sei, ela respondeu, mas não parece uma vitória. Mais tarde, Isabela e o pai ficaram sozinhos no escritório. Ele era meu irmão, o pai disse. Eu sei, Isabela respondeu. E agora não sei mais quem ele é. Isabela segurou a mão dele. Talvez nunca soubemos. Do lado de fora, Dona Lúcia varria a calçada. Isabela se aproximou. A senhora estava certa, disse. A gente descobre o que importa quando enfrenta. Dona Lúcia sorriu. E o que importa? Isabela olhou para o prédio. Fazer a coisa certa, mesmo quando dói. Naquela noite, Daniel mandou uma última mensagem. Isso ainda não acabou. Isabela respondeu. Eu sei. Ela olhou para a cidade iluminada. Sabia que a verdade tinha sido mostrada, mas também sabia que toda a verdade cria inimigos. A manhã seguinte nasceu diferente. Não havia mais silêncio nos corredores da Vasconcelos Group. Havia câmeras, microfones, repórteres do lado de fora do prédio, disputando espaço na calçada como se a verdade tivesse virado um espetáculo. Isabela observava tudo do alto, da janela do escritório do pai. O mundo tinha descoberto, e quando o mundo descobre, ele não pergunta se você está pronto, ele só entra. Eles estão aqui desde as 6 da manhã, disse o pai, ajustando o nó da gravata. Alguém vazou a história. Isabela respirou fundo. Não dava para manter isso escondido. Eu sei, ele respondeu. Mas uma coisa é enfrentar uma sala de diretores, outra é enfrentar o país inteiro. No saguão, funcionários se aglomeravam em pequenos grupos. Alguns olhavam para os celulares, outros para os repórteres do lado de fora. O nome da empresa já estava nos principais portais de notícia. Escândalo financeiro atinge gigante do setor industrial. Diretores afastados após denúncias internas. Família no centro de investigação milionária. Isabela sentiu o peso das palavras como se fossem pedras. Ela não era mais só uma funcionária anônima, nem apenas a filha do CEO. Era o rosto de uma história que o público ainda nem entendia direito. Daniel apareceu ao lado dela. Olheiras profundas, café na mão. A polícia pediu os servidores, disse. Vão levar tudo. Tudo? Isabela perguntou. Tudo. Ela assentiu. Então não tem mais volta. Daniel deu um meio sorriso. Nunca teve. A primeira coletiva foi marcada para o meio-dia. O pai de Isabela decidiu que ela estaria ao lado dele. As pessoas precisam ver que isso não é só uma briga de executivos, disse. É sobre caráter. Isabela sentiu um frio no estômago. Eu nunca falei com a imprensa. Nem eu até hoje, ele respondeu. A gente aprende quando precisa. O salão principal foi adaptado. Um palco simples, um púlpito, fileiras de cadeiras, câmeras alinhadas como olhos atentos. Quando o pai de Isabela subiu, o burburinho cessou. Obrigado por estarem aqui, começou. Hoje não falamos como empresários, falamos como pessoas que erraram, confiaram e agora precisam consertar. Isabela observava os rostos na plateia. Curiosidade, desconfiança, alguns com um brilho de julgamento nos olhos. Uma investigação interna revelou ações graves de membros da diretoria e de pessoas ligadas à minha própria família. O pai continuou. Essas pessoas foram afastadas e estamos colaborando com as autoridades. Uma mão se levantou. Seu irmão está envolvido? Perguntou um repórter. O pai hesitou um segundo. Sim,
O salão explodiu em flashes. Isabela sentiu o impacto como um soco no peito. Depois da coletiva, o telefone de Isabela não parou. Mensagens, números desconhecidos, alguns oferecendo apoio, outros querendo uma declaração exclusiva. Ela desligou o celular. Precisava de silêncio. Encontrou Dona Lúcia no pátio interno, varrendo folhas. O mundo virou de cabeça para baixo. Isabela disse: "O mundo sempre foi assim, a gente só não via." Isabela sorriu fraco. "Eu queria que tudo voltasse ao normal." "Para quem?" Dona Lúcia perguntou. "Para quem tinha poder ou para quem só tinha trabalho?" Isabela ficou em silêncio. À tarde, a polícia levou caixas de documentos. Servidores foram desconectados. Auditores entraram e saíram com pilhas de papéis. Funcionários assistiam em silêncio. Alguns choravam, outros apenas observavam, como se tentassem entender em que parte da história estavam. Daniel se aproximou de Isabela. "Encontraram as contas internacionais", disse. "Agora é oficial, vai virar processo criminal." "E meu tio?" ela perguntou. "Ainda fora do país." Isabela sentiu um aperto. "Ele não vai desaparecer." "Não", Daniel respondeu. "Gente como ele sempre volta." No início da noite, uma notícia explodiu nos portais. Irmão do CEO negocia acordo com autoridades internacionais. Isabela leu a manchete 3 vezes. "Ele está tentando se salvar", murmurou. O pai apareceu atrás dela. "Ele quer contar tudo", disse, "mas só se tiver imunidade." Isabela fechou os olhos. "Então ele ainda controla o jogo." "Por enquanto", o pai respondeu. Uma reunião foi marcada com os advogados. Daniel também estava. "Se ele falar", disse um dos advogados, "pode derrubar mais gente, investidores, políticos, parceiros internacionais." Isabela sentiu o ar ficar pesado. "E se ele não falar?", perguntou. "A investigação segue", respondeu o advogado, "mas vai demorar anos." O pai olhou para Isabela. "O que você acha?" Ela respirou fundo. "Acho que a verdade não deve ser negociada como um produto", disse. "Mas também sei que se ela ficar presa, mais gente vai ser machucada no caminho." Houve silêncio. "Às vezes", Daniel disse, "a justiça perfeita é um luxo que o mundo real não tem." Isabela baixou os olhos. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Saiu para caminhar pela cidade. As luzes refletiam nas poças da calçada. Carros passavam, pessoas riam em bares. A vida seguia, indiferente ao escândalo que tinha tomado a sua. Ela parou em uma ponte, olhou a água correndo. Pensou em quem ela era quando ninguém estava olhando. Lembrou da primeira pergunta que tinha feito a si mesma, no início de tudo, e percebeu que a resposta tinha mudado. No dia seguinte, o tio ligou, direto para o celular dela. Isabela hesitou. Atendeu. "Você virou o mundo da sua família de cabeça para baixo", ele disse. "Você fez isso", ela respondeu. Houve uma pausa. "Eu fiz porque ninguém mais teve coragem", ele disse. "Seu pai sempre foi fraco." Isabela sentiu a raiva subir. "Ele foi honesto." "Honestidade não paga contas", o tio respondeu. "Corrupção também não", Isabela disse. "Só adia o preço." Silêncio. "Eu posso contar tudo", o tio disse, "mas você precisa me convencer a voltar." Isabela fechou os olhos. "Eu não vou implorar", disse. "Se você quiser fazer a coisa certa, faça. Se não, viva com isso." A ligação caiu. Horas depois, a notícia veio. O tio tinha se apresentado às autoridades. Um acordo estava em negociação. Isabela leu a mensagem de Daniel. Ele voltou. Ela sentiu um misto de alívio e medo. A empresa anunciou mudanças. Novo conselho, revisão de contratos. Programas de ética e transparência. Funcionários foram chamados para reuniões abertas. Isabela participou de uma delas. "Eu entrei aqui fingindo ser alguém que não era", disse. "Mas descobri que o maior problema não era quem eu fingia ser, era quem a gente escolhia ser quando achava que ninguém estava vendo." Alguns aplaudiram, outros apenas ouviram, mas ninguém ignorou.
Dona Lúcia se aproximou depois. Você falou bonito, disse. Isabela sorriu. Eu falei o que aprendi com a senhora. Dona Lúcia riu. Então já valeu a pena. Meses depois, o caso ainda era notícia. Processos, audiências, relatórios. Mas dentro da empresa, algo tinha mudado. As pessoas se cumprimentavam mais. Reuniões eram mais abertas. Decisões eram explicadas. Não era perfeito, mas era diferente. Isabela estava no antigo posto de trabalho, aquele onde ninguém olhava para ela. Agora olhavam. Ela sorriu para isso. Daniel apareceu. Vai ficar por aqui? Perguntou. Por enquanto, ela respondeu. Ainda tem muita coisa para consertar. Ele assentiu. Se precisar de um hacker ético, você sabe onde me encontrar. Isabela riu. Na última cena, Isabela e o pai estavam na frente do prédio. Os repórteres já tinham ido embora. Só restava a fachada iluminada. Você poderia ter ido embora, o pai disse. Poderia ter deixado tudo isso para trás. Eu sei, ela respondeu. Mas eu quis ficar. Por quê? Isabela pensou por um momento. Porque este lugar me mostrou quem eu realmente sou. O pai sorriu, emocionado. A verdade não consertou tudo, mas mudou tudo. E às vezes isso é o máximo que a gente pode pedir. Se essa história te fez pensar sobre quem você é quando ninguém está olhando, eu te convido a fazer parte desta comunidade. Inscreva-se no canal, deixe seu like e escreva nos comentários. O que você faria no lugar de Isabela? Sua resposta pode inspirar a próxima história que vamos contar aqui.